Olá, queridos seguidores do canal Filosofia Africana Bazigame. É sempre um prazer estar com vocês para compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre a filosofia africana. Hoje eu trago um tema novo de filosofia africana e dessa vez vou apresentar um filósofo do século das luzes, um filósofo africano que às vezes não é muito estudado, mas que foi um cara que revolucionou a questão, sobretudo, da liberdade. Ele foi um dos protagonistas da abolição da escravidão na Europa. Antoine Diome Amo, o Amo Guinéen Affaire. Vamos ver quem é esse cara. Amo nasceu por volta de 1713 e assim no sudeste do que hoje o Ghana é vendido criança como escravo. Ele passou pelas mãos de vários mestres até chegar na Alemanha, onde ele foi batizado em 29 de julho de 1708 em Brunswick-Wolfenbüttel, na igreja luterana. Ali estudou filosofia na Universidade de Halle e Wittenberg, onde defendeu sua tese em 1734 de uma analise apatia da impassibilidade da mente humana sob a direção de Martin Luther. Em 1738 ele publicou um livro de lógica e psicologia do conhecimento sob o título Tratatus de Arte sobre et Precisione Filosofandi, ou seja, a arte de filosofar com sobriedade e precisão. Na Universidade de Halle, Amo também se registrou em Direito e lá, em 1729, defendeu uma tese que é muito interessante para o nosso curso. Aliás, é o tema da nossa aula de hoje, Dissertatio Inauguralis de Iure Maurorum in Europa, ou seja, dos direitos dos africanos na Europa. O texto da tese está perdido, isso que vai fazer que a gente não vai trazer muitos elementos nessa aula. Porém, um resumo está conservado nos anais da Universidade de Halle e é sobre esse resumo que a gente vai se apoiar para apresentar a aula de hoje. Então, em 1753, Amo volta para sua terra natal e assim, ela viveu como eremita e adquiriu uma reputação de adivinho. Não sabemos nada sobre a data e o local da sua morte. Entrar no tema de hoje mesmo, o tema da tese do nosso autor, dos direitos dos africanos na Europa. O que ele fala sobre isso? A tese era escrita em latim, né, porque a latim era a língua de estudo na época. Era assim, Dissertatio Inauguralis de Iure Maurorum in Europa. Essa tese foi assinada com um novo nome. Isso já mostra aonde o autor queria chegar, certo? Amo Guinéen Affaire, ou seja, Amo Africano de Guiné. Então, é todo um programa ali nessa tese. Não é apenas uma tese acadêmica para ter o título, mas é um programa de vida. Por quê? Porque na época, na Europa, todo negro era suposto ser escravo. Mas o nosso autor não concordava com isso. Ele mostra nessa tese que não tem nenhum motivo para afirmar isso. Ele defende, para ele é absurdo que os negros ainda eram escravos nos países europeus ditos civilizados, onde desde a ideia média se falava que nenhum homem e nenhum país europeu pode ser privado da sua liberdade. Então, o nosso autor levanta essa hipocrisia europeia, sobretudo nesse século chamado século das luzes. Então, ele quer mostrar também esse lado escuro, né, desse século chamado do século das luzes. Então ele argumenta, então que os africanos são homens como qualquer outro homem, por isso eles devem gozar dos mesmos direitos que os europeus, senão seria uma contradição, uma hipocrisia. Ele expressa nessa tese sua preocupação com a escravidão e a condição social dos negros que viviam na Europa. Não apenas se baseando na lei e na história, mas ele examina sobretudo a questão de saber em que medida a liberdade e a servidão dos escravos que viviam na Europa eram conforme ou não às leis da época. Porque as leis da época eram leis que falavam tanto de direitos humanos e do outro lado se praticava a escravidão. Então para ele é uma coisa absurda. Então
Ao mesmo tempo, ele não deixou de criticar a cumplicidade da igreja, como sabemos, e dos cristãos na época no tráfico de escravos. Embora ele seja cristão, luterano, ele levanta essa questão e aponta para isso, né? Aponta essa questão da hipocrisia, da cumplicidade, digamos, da igreja. Amo fez a luta contra a escravidão, cujos africanos eram as vítimas na Europa, seu cavalo de batalha. Sua luta não foi solitária, sobretudo, isso é bom, no momento em que a escravidão e o tráfico de escravos estavam no auge. Outros negros, é bom lembrar, e isso é bom para a gente rever a nossa maneira de ler a questão da abolição da escravidão. Foram os próprios negros, sejam intelectuais ou não, que foram protagonistas da luta contra a escravidão. Então, outros negros estabelecidos na Europa, como Jacobus Kapteyn, na Holanda, lideraram a mesma luta que trará no século XIX algumas frutas nos vários movimentos abolicionistas de escravidão que surgem na Europa e que levaram à abolição legal do tráfico de escravos. Então, esse protagonismo dos negros é muito bom levantar, tá? Amo foi um desses. A parte da sua tese, ele conseguiu trazer no mundo acadêmico essa questão da escravidão que o pessoal não queria debater, as pessoas debatiam tanto dos direitos humanos, mas colocava debaixo do tapete essa questão da escravidão. E Amo aproveitou da sua tese para colocar no mundo acadêmico esta questão. Então, se você quiser aprofundar esse tema, você pode ir ele aqui em Bocolo, tem um videozinho muito rápido em francês lá no YouTube, onde ele explica um pouco a vida e a obra de Amo. Mas além disso, tem o volume também, né, da história geral da África, são 7 volumes, tá? Mas tem em português, você pode procurar aí, achar, onde ele traz um pouco dessa questão da contribuição da diáspora na formação da filosofia africana, na questão da ideologia da libertação. E depois tem Paulin Utundi, que é um filósofo do Benin também, que a gente com certeza vai estudar nesse curso, sobre a filosofia africana, que foi editada em 1977. Então, meus amigos, é tudo para hoje. Fiquem ligados que vai ter outras aulas por aí. Então, obrigado e até mais. Abraço.